Oi, gente linda! Então hoje eu vim dar continuidade àquele vídeo onde eu falo sobre aquelas leituras que estão atrasadas há um milênio. Os livros que eu vou falar hoje, então, são referentes às leituras do mês de julho, que tá atrasado, mas a vida é assim, superem. O que importa é que a gente tá aqui para falar sobre livros, sobre leitura, sobre o universo literário. Em julho eu li um livro que eu já havia falado para vocês nesse vídeo aqui, que eu tava doida para ler e eu não pegava para ler, não sei porquê. Então eu resolvi parar de enrolar e pegar ele de uma vez, que é a verdade sobre o caso Harry Quebert. Eu vi que esse filme está sendo gravado porque eu acompanho o autor nas redes sociais e ele posta muito sobre mostrando ali a cadeira dele, onde ele participa na produção do filme, e eu acho que vai ser legal, apesar de que o livro achei ok. Não, você não entendeu errado. Eu achei o livro ok. Isso não significa que eu não gostei. Significa que eu achei que poderia ter sido melhor. E tudo isso graças a quê? A minha expectativa, que estava lá em cima. Nós temos aqui Marcus Goldman, que é autor de um livro. Ele acabou de lançar um livro que fez muito sucesso, onde ele então ganhou muito dinheiro, fez fama, saiu com atrizes lindas, ganhou muita grana, eu já falei isso, né? Comprou um baita carro, comprou um apartamento maravilhoso num lugar badalado, ia em restaurantes incríveis. E, de repente, ele se vê, então, afetado pela doença de muitos escritores, que é a capacidade de não conseguir criar um livro novo. Devido a esse fato, então, o Marcus vai correndo buscar arrego junto de um grande amigo dele, que é um autor renomado chamado Harry Quebert. O Harry Quebert se instalou numa cidade pequena chamada Aurora e escreveu um livro que fez o maior sucesso. E o Marcus acha que se for lá, se enfiar naquela cidadezinha pequenininha, vai acontecer a mesma coisa. Ele vai conseguir inspiração suficiente para escrever a grande bomba do livro dele. Conforme o Marcus e o Harry vão se vendo de novo, a gente volta um pouco no passado e vê como é que era o Marcus Goldman na juventude. Na juventude, Marcus Goldman era conhecido como formidável, porque ele se destacava em tudo o que ele resolvia fazer. Mas essa fama não é justa, porque o Marcus sempre se metia com aqueles adversários menorzinhos. Se ele resolvia lutar boxe, ele não enfrentava alguém melhor do que ele. Ele pegava um cara inferior a ele para que ele pudesse detonar e socar. E assim todo mundo achava que ele era incrível, o formidável. Mas na verdade, ele só não estava competindo com alguém à altura. Na corrida, o Marcus sempre foi o melhor também, mas porque competia com pessoas péssimas. Quando ele realmente competiu com pessoas incríveis, ele viu que ia perder e deu um jeito de cair e quebrar a perna. E a culpa foi da estrada, não foi que o Marcus, o nosso querido formidável, fosse ruim ou que ele fosse perder. A estrada estava em péssimas condições e por isso o nosso querido herói caiu e não pôde trazer o título para nossa amada escola. E assim nós temos vários outros exemplos de coisas que o Marcus Goldman fazia e que acabaram então lhe dando o título de o formidável. Mas, como eu já falei, esse não é um título justo. Mas algumas coisas então acontecem no passado entre Harry e o Marcus e os dois então acabam se entendendo e virando melhores amigos. Só que a chegada do Marcus na casa do Harry vai ser o ponto inicial de um monte de acontecimento desgraceira. Logo depois que o Marcus vai embora, é encontrado o cadáver de uma moça de 15 anos no quintal da casa do Harry. Obviamente, o Harry é logo preso como principal suspeito da morte dessa menina, porque também um elemento X é encontrado junto com ela e todas as pistas apontam para, então, o Harry como assassino. Então, o autor vai ficar páginas e páginas e páginas e páginas e mais páginas, enrolando e contando e fazendo, desenvolvendo, para no final chegar lá e tchau. Realmente eu me surpreendi com o livro, mas eu acho que ele podia ter sido escrito em bem menos páginas e foi esse o elemento que me deixou um pouco chateada. Várias outras coisas também são resolvidas conforme então o caso vem à tona, mas se eu fosse o autor, eu teria deixado tudo pro final, para jogar a bomba de uma vez
e daí sim despedaçar esse leitor que está ali esperando a solução do caso. Eu dei 4 estrelas para o livro, vai ficar na minha estante, acho que daqui a uns 5 anos vou reler ele para ver se eu tenho a mesma opinião, porque eu ainda estou muito indecisa. Eu queria muito ter gostado desse livro e eu me sinto culpada, porque eu não gosto, não foi isso que aconteceu. Eu não tô loucamente apaixonada pela leitura dele e eu queria muito que isso tivesse acontecido. Isso já aconteceu com vocês também? Depois, então, eu li este maravilhoso livro que salvou o meu coração da tristeza depois da leitura anterior, que é A Cor Púrpura, da Alice Walker. Esse é o primeiro livro vencedor do prêmio Pulitzer que me agrada. Eu não tenho sorte com o livro de Pulitzer. Eu acho todos eles medianos. Já li 3, este aqui é o 4º e o único que eu gostei. Os outros 3, então, foi O Intérprete de Males, da Jhumpa Lahiri, O Sr. March, da Geraldine Brooks, e o terceiro é A Espera dos Bárbaros, do Coetzee, que eu também achei mediano. Mas este aqui é exceção. Esse aqui é, até o momento, o melhor livro que eu li este ano e eu tô muito feliz de ter lido esse livro. Assim que ele veio, eu já peguei para ler, porque eu tava muito ansiosa de ouvir falar, as pessoas falarem bem dele. Nós temos aqui a Celie. Ela é constantemente estuprada pelo próprio pai dela. Com ele, ela teve 2 filhos e ela é separada deles de uma forma muito triste. A irmã dela também é a única amiga dela na casa, porque com a mãe dela não dá pra contar. A mãe dela vive doente, vive triste. Então a Celie, que é considerada feia, é então vendida para um cara que acaba casando com ela, mas que na verdade queria casar com a irmã dela, que é muito bonita. E assim as 2 irmãs são separadas. Na casa do novo marido a coisa não tá melhor. O cara também não tá nem aí, trata ela mal, estupra ela. Ela tá ali só trabalhando de sol a sol, parece um cavalo. E o marido dela sempre de boa e ainda dando umas cintadas nela quando acha que ela merece. Isso que eu acabei de falar não é spoiler. Tá tudo aqui nesse pequeno parágrafo. A narrativa desse livro é feita pela própria Celie através das cartas que ela vai escrevendo para Deus. A Celie é uma pessoa um tanto quanto embrutecida. Ela não sabe o que é injustiça, ela acha que é assim mesmo que ela deveria ser tratada. Ela vai desabafando essas tristezas para Deus. Eu ainda vou fazer um vídeo especial só sobre ele. Aguardem. Depois então eu li Miniaturista. Fiquei, sem mentira, uma meia hora a 40 minutos analisando essa capa antes de começar a ler esse livro, porque ela é cheia de detalhes e coisas lindas. Confesso que eu gostei da leitura dele, porque ele traz muitos elementos históricos, muito sobre a Holanda daquela época, que eu já esqueço quando que foi, gente, eu não sou boa com datas, tá? Me desculpem. Mas, para resumir então, aqui nós temos Petronella Ortmann. O pai dela morreu, deixou a família com um monte de dívidas e a Nella, que é a Petronella, teve sorte de arrumar um casamento com um cara muito rico. Só que quando ela chega naquela casa, ela não é muito bem recebida e o seu marido nem tá lá para receber ela. Quem recebe ela é a irmã dele e os criados. E eles são estranhos e diferentes e são todos misteriosos. A Petronella logo percebe que tem alguma coisa de errado com esse pessoal. Em primeiro lugar, ela se assusta com um negro que ela vê na casa, porque não é uma coisa comum. Na cidade ali, ele era o único e ela nunca tinha visto um. A empregada é desbocada e parece que tem voz na casa e que consegue mandar às vezes também. A Petronella logo percebe que a Marin, que é a cunhada dela, é quem manda na casa. E com isso ela fica frustrada, porque ela não sabe em que casa ela vai mandar, o que ela vai fazer, se já tem alguém mandando ali. Sim, porque nessa época, essa era a única forma de as mulheres mandarem em alguma coisa, né? Quando o marido dela vem, ela espera ser muito bem recebida, mas também uma recepção fria. O marido dela não comparece à cama. E com o tempo, ele dá um brinquedo para ela, um presente de casamento, que é uma casinha de bonecas. No início, ela até se sente um pouco ofendida, pois parece que ele está tratando ela como criança. Mas na verdade, ele só quer ocupar ela, dar alguma coisa para que ela possa fazer. Então, ela começa a procurar um miniaturista e ela resolve contratar os serviços dele
para então começar a encher essa casa de bonecas dela de coisas. Mas ela se surpreende, pois além de receber o que ela pediu, ela recebe coisas que ela não pediu e que são essenciais na casa, que são muito importantes. Coisas que só quem vive na casa pode saber que existem lá dentro. Com o tempo, então, ela recebe uma peça que meio que remete ao futuro, pois atualmente ninguém nada tem a ver com essa peça na casa. Então ela fica pensando se esse miniaturista, além de vigiá-la, sabe prever o futuro. Conforme o tempo vai passando, a Nella vê que tem grandes segredos na casa e segredos horríveis, até que ela se depara com o maior segredo da casa que pode destruir a família inteira, caso alguém saiba disso. Eu não vou falar qual é esse segredo, porque eu achei legal me surpreender, acho que é um spoiler, então eu vou deixar assim mesmo. E é isso aí, eu recomendo o livro, mas não vá com tanta expectativa, é um livro ok, ele vai se desenvolvendo de forma lenta, mas ele é divertido. E um fato muito curioso é que a casinha de bonecas da Petronella Ortmann realmente existiu. Nós temos até uma fotografia dela aqui no livro, deixa eu ver se eu encontro para vocês. Achei! O último livro, então, lido em julho, foi o Ponte em Chamas, que é o volume 2 do Rangers Ordem dos Arqueiros. Aqui, então, o nosso querido Will já está mais treinado na Ordem dos Arqueiros, mas ele está longe de ser um arqueiro oficial, longe de completar o treinamento dele. E então, realmente, aquele senhor do mal que espreitava no primeiro livro, ele realmente deu as caras e começou a se organizar para uma grande batalha. E com isso, o Will tem uma missão com mais outro arqueiro e eles precisam cumprir essa missão. E com isso, eles se metem em um monte de encrencas e o final deixou um gancho para o terceiro livro. Não vou falar muito sobre esse livro porque vai ser spoiler. No primeiro livro eu já falei um pouco mais sobre essa série, como começou, quem é o Will, qual a história dele. Eu vou deixar o link para o primeiro vídeo aqui em cima. E aqui então nós já começamos com a história em andamento. Ela não começa do zero. O Will estava em um lugar e ele dali partiu para outro. Então eu não posso ficar falando de onde ele saiu, para onde ele foi, porque vai ser um spoiler. E aqui a história continua e o Will, eu posso dizer que o Will tá muito estradeiro, viu? Ele tá muito viajado. Eu tô adorando essa série. Em breve eu venho com o terceiro volume. Então, essas aqui foram as minhas 4 leituras do mês de julho. Posso dizer que estou feliz, estou satisfeita. Nenhuma delas foi ruim de forma alguma. Todas foram proveitosas, me ensinaram alguma coisa de alguma forma. Todas trouxeram algum tipo de emoção. Sobre isso eu ainda vou fazer um vídeo. E é isso aí. Um beijo grande. Até o próximo vídeo. Tchau!